espíritos benevolentes. Agora estamos aqui vendo os espíritos benevolentes, né? Esses espíritos, eles têm mais bondade, eles são eles são espíritos que possuem muita bondade e adquiriram a profundidade do conhecimento moral. E eles têm a força de vivê-los em todos os momentos. Bom, aqui o Miramês diz que o amor é uma tendência em grande parte dos espíritos, ao passo que a moral, a ciência, existem em outros espíritos. Todos eles pertencem à classe dos espíritos benevolentes, porque possuem em seu coração a bondade, a vontade de ajudar os outros, a facilidade em fazer amigos, devido à sua espontaneidade. E muitas vezes aquilo que acontece em alguns não acontece em outros. O amor, Deus é amor, e Jesus veio amando de Deus, né? Enviado por Deus para o planeta Terra para nos ensinar o amor e questionarmos o amor. Então, os espíritos benevolentes, eles têm essa facilidade de poder questionar o amor. Não é único e simplesmente viver, é entender o amor, em que consiste o amor. O saber também é importante e faz parte de muitos espíritos benevolentes, ao passo que muitas vezes nós deixamos de dar mais ênfase a um determinado saber do que a um determinado amor. O amor e o saber ainda chegarão juntos. Por quê? Como na natureza nada dá saltos, quando chegar esses espíritos benevolentes, eles estão trabalhando, elaborando dentro de si a moral, o amor e a sabedoria. Às vezes um predomina mais do que o outro, mas eles estão eles são colocados por Kardec numa mesma faixa, né? Numa mesma faixa de ligação. E certamente que, com o passar do tempo, eles vão conseguir, esses espíritos benevolentes vão conseguir dar um passo adiante, vão conseguir atingir escalas mais profundas, mais sérias, ao ponto de chegarem até a perfeição. E quem fará isso? E quem ajudará esses espíritos a chegarem à perfeição? É Deus, através de Jesus. Jesus estará encaminhando todos para a perfeição. E Deus, no momento certo, Deus vai dar o toque nos espíritos para que eles sintam a necessidade de se melhorar, de adquirir mais conhecimentos, tanto na ciência quanto no amor. E, bom, outra coisa importante é que esses espíritos vão passar a entender que a melhor coisa a fazer
é educar e instruir, né? No transcorrer dos anos, a própria vida vai ensiná-los e vai encaminhá-los, mesmo que para isso eles façam algum desgosto com aqueles que o cercam. Bom, agora eu vou passar para Marli. Oi, querida. Então, eu vejo, foi muito bem colocado tudo que você falou. E eu vejo assim, dessa quinta classe dos espíritos benevolentes, que ele cita no livro dos espíritos mesmo, né, sem os comentários. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, eu vejo que em determinada encarnação, os espíritos eles têm mais facilidade, às vezes, em serem bons, eles não estão tão preocupados assim em evoluir intelectualmente. Alguns espíritos vêm numa encarnação prontos para ajudar, eles nascem já em determinados lugares, eles já trazem uma luz própria, né? E eles sabem que em determinados lugares eles precisam agir dentro disso que é o padrão deles. É esse ser bom, é amor por amor, não tem uma outra colocação. Eles querem distribuir esse sentimento maravilhoso, porque a gente sabe que a única coisa que faz um espírito melhorar é o amor. Não é dinheiro, não é faculdade, não é assim, faculdade quer dizer, não é cultura em si. A única coisa que faz um espírito melhorar, sair do egoísmo, sair do orgulho, sair de excesso de vaidade, tudo, é quando ele recebe amor. Então, dentro de tudo que a gente tenta passar para todos aqueles que nos cercam, que estão ao nosso redor, é mostrar sempre que é através do amor que você resgata um espírito trevoso para que ele comece a se melhorar. Então, esses espíritos benévolos, eles vêm para isso. Então, eles não estão tão preocupados em saber articular palavras de conteúdo científico. Eles querem primeiro, é como você colocou aquela hora, o amor é a base de tudo. É fácil, você não precisa saber uma equação de matemática para saber amar. Você não precisa saber decorar livros que tem ábacos, que te ensinam a construção. Não, se você aprendeu a amar, independente de tudo isso. E esse é o espírito benevolente, sim. É a tarefa principal que eu acho que quando você atinge essa escala de bons espíritos, você vem nessa condição do espírito benevolente, para que você possa atingir a maioria das pessoas. As pessoas não estão querendo saber seu conteúdo intelectual científico. Lógico que em determinada época da sua vida, as pessoas vão começar a questionar isso, mas em princípio, não. É mostrar aos olhos de Deus que o amor está sendo lançado para esses espíritos benevolentes. Então, seu saber é limitado, mas o seu progresso é mais efetivo no sentido moral que no intelectual. É o amor pelo amor, é a condição de ser humano, né? Então, a gente vai sim atingir estágios em que os espíritos vão passando, vão adquirindo competência, sabedoria e tudo, mas principalmente saber amar e ser bom ao próximo. Daí alguém quer fazer alguma colocação? Posso fazer? Claro. Eu queria entender essa outra parte que foi colocada aqui, ó. A bondade nos espíritos benévolos é dominante e eles se sentem felizes em praticá-la. Fazem amigos com facilidade, dada a tolerância que exercitam em seus corações, e costumam passar dos limites até da própria justiça. Porque lá antes falou assim que Deus é equilíbrio universal. Se ele é amor, como afirma o apóstolo João, é também saber. Então, eu entendi aqui que os espíritos benevolentes, a bondade neles é tão grande que, às vezes, eles deixam de praticar uma justiça que
eles, assim, que eu entendi que eles extrapolam a bondade, da- é, deixando de, por exemplo, corrigir, de mostrar para as outras pessoas onde que elas podem estar falhando. Não sei se eu me fiz entender. E Que a sim. bondade deles é tanta que eles não conseguem, por exemplo, corrigir na medida do necessário um filho, por exemplo. O filho errou, fez alguma coisa que não está muito bom. Mas a bondade deles é tanta que eles, vamos assim dizer, deixam passar. Então, seria essa falta de conhecimento científico, de conhecimento, sei lá, de limite, de excesso de amor. Teria isso? Será um excesso de amor? Ou seria uma má interpretação do amor? Ó, Rô, desculpa cortar. Eu entendo assim. Será que esse passar dos limites até da própria justiça não seria da pessoa não fazer julgamentos, não querer julgar o porquê daquela pessoa ter cometido um erro e sim tentar ajudá-la a melhorar naquele ponto onde ela caiu? Sabe? É, aham, Não pode ser. julgar. Eu acho que é mais nesse sentido, talvez, porque você corrigir um erro de um filho é nossa. Deus nos manda os espíritos para que a gente possa lapidá-los aqui, né, na Terra, ajudar dentro da nossa limitação. Então, Uhum, eu acho que mesmo não envolve tanto essa parte. Eu acho que ele quer dizer aqui, na questão de você ser bom, passando pelos limites da própria justiça, para você não tentar julgar as atitudes. Ao sim, contrário, pode ser. isso, para tentar resgatar aquela pessoa do erro, resgatar ela para o bem, mostrando para ela que você errou, ok, passou. Tem erros que são, cada um tem seu grau, né, de culpabilidade, mas tem coisas que você pode realmente aproveitar daquele seu erro e mostrar. A gente sabe que a justiça da terra é muito falha. Então, a justiça que ele quer aqui, eu acho que é só no sentido de chamar nossa atenção para a gente não querer ficar sempre atribuindo nosso julgamento ao que a gente Ah, acha tá. que as pessoas. Acho que é isso, né? Não sei. É, não, concordo com você. Né? Quem mais quer falar, dona Carmen? Dona Carmen está aí? Será que caiu a conexão? Não sei. Tem mais Jorge, alguém? Cris? Oi, Pode Cris. passar para o Rogério. Hoje o Rogério está sem som também. Ninguém. Cadê Eu todo que, mundo? eu que bloqueei, Cris. Dona Ah, Carmen, então. Oi, tudo bem com a senhora? agora eu estou ouvindo, Tá? agora eu Então tá ouvi. bom. É que a Rosângela tinha passado para a senhora. Ah, eu não percebi, Rosângela, desculpe. Imagina. Eu, Imagina. eu achei tudo muito maravilhoso dos espíritos benentes. Foram realizar dentro do coração deles o amor acima de tudo, acima até da justiça. Eu li e pensei assim, o pouco que eu li aqui, que é isso aí que a gente deve entender, né? O amor deles é um amor tão profundo, tão grande, que eles ultrapassam tudo e nos ensinam que, a respeito do amor, nós também conseguimos melhorar todos os que estão à nossa volta,
porque o amor constrói, o amor edifica, não é verdade? Não é verdade, Rogério? Assim da carne. Obrigado, viu? Então, mas vocês já explicaram muito bem. Eu vou falar alguma coisinha só dessa partezinha aqui que ele fala que Jesus Cristo vai conseguir encaminhar todas as criaturas para o bem imortal. Ele continua ali ainda, né? Mas eu achei interessante essa parte, porque, voltando para nós a lição também, nós estamos em busca dessa perfeição também, desse aprimoramento espiritual, sempre para melhorar o nosso jeito de viver mesmo, os nossos sentimentos, e a gente está em busca através dos estudos, sempre. E, e é uma coisa lenta, eu penso, para nós ainda. Para mim, eu estou dizendo para mim, né? E que às vezes a gente comentava ontem nos estudos que a gente erra muitas vezes no mesmo lugar. A gente se fortalece e promete que às vezes quando chegar nesse momento a gente vai ter um autocontrole e tudo mais, e a gente acaba que errando novamente. Mas eu penso que ele está querendo dizer ali, com esse detalhe que Jesus vai conseguir, que ele vai dando oportunidade para a gente todos os dias de ser melhor. Então, com os erros também, a gente aprende, porque todo erro é um aprendizado, ele deixa um aprendizado profundo, às vezes, em nós, para que a gente não faça novamente, né? E a gente também, além do conhecimento, penso que a gente deve ir trabalhando como eles fazem ali, trabalhando com o que eles têm hoje. São espíritos muito mais evoluídos que nós, mas já passaram pela fase que nós estamos hoje. E penso também que foram usando nas coisas mínimas do dia a dia deles e das outras pessoas, ajudando para melhorar. Porque a gente, além do conhecimento, a gente também tem que sentir o que a gente aprende. Eu penso que é assim que a gente vai crescendo, devagarzinho, espiritualmente. Também entendi isso nessa partezinha também que ele citou ali. Era só isso aí que eu queria comentar. Vou passar para o Jorge, então, para o Jorge falar um pouco para nós. Jorge, explicar. Muito bom. É nesse sentido mesmo, várias situações vocês já colocaram, né? Eu vou tentar acrescentar alguns detalhes aí que talvez seja relevante também. A questão que a Rosângela fez, né? Talvez para nós explicarmos, teríamos que voltar um pouquinho ao início, né? Principalmente nessa parte que fala que ele fecha os olhos à razão e ao raciocínio, para não contrariar os sentimentos de fraternidade. E também, logo adiante, fala que o ato de educar e de instruir, muitas vezes vai se deparar com contraposição, ou seja, alguns desgostos podem ser experimentados. E muitas vezes é se vê educando, instruindo alguém, um grupo ou determinada pessoa, só que a contrapartida, às vezes, nos desagrada. E é esse sentido, a gente vai tá fazendo bem, fazendo o que é devido, mas nem sempre a recepção é tida da forma como esperávamos que fosse, né? E às vezes isso aí pode dar um certo desagrado para a gente naquele ato que estamos fazendo, no caso aí, os benevolentes, de praticar a bondade, que é a essência dele é praticar a bondade. Mas, em dados momentos, ele se depara com algumas situações. Mas como ele não vai, ele procura fechar os olhos para a razão e também procura não raciocinar, então essa questão do senso de justiça, que muitas vezes nos deparamos, às vezes acaba se sobrepondo. Ou seja, então, mas eu estou fazendo bem, não estou observando nada, mas sobre a ótica do Criador e dos ensinamentos que estamos a estudar, tudo tem o seu tempo e tudo tem uma razão de ser na vida. Então, às vezes eu estou fazendo bem com aquela intensidade para alguém, mas só que aquele sofrer de alguém é uma necessidade desse processo de crescimento dele. Então, por isso que entra essa questão da justiça. Sobre a ótica da justiça nossa,
Muitas vezes nos deparamos com isso, né? Mas por que está ajudando aquela pessoa que fez o mal? Isso é justo ou isso é injusto? Se formos pensar friamente sobre a ótica da justiça humana, muitas situações nos separamos. Alguém fez alguma maldade e não aconteceu nada com isso. É injusto. Mas, de outro lado, se essa suposta punição, penalidade que teria em razão da injustiça ou do ato praticado, ele não tivesse sofrido nenhuma reprimenda, vamos dizer assim, então teria dois enfoques. Primeiro, aquele que ofende, o que é ofensor, e aquele que é ofendido. Sobre os enfoques distintos, a situação é complexa, porque é difícil a gente admitir, pelo enfoque do atingido, que alguém foi inocentado quando, na verdade, era culpado, e, do outro lado, um que, de repente, seja condenado e, em verdade, ele era inocente. Por que isso? Porque dentro desse complexo humano, para nós é muito difícil entender as razões dos fatos que acontecem com cada um de nós. E nesse processo de vida nosso, muitas situações que ocorrem no dia a dia, e nesse nosso processo constante de crescimento, de aprendizado, muitas situações são necessárias para esse nosso processo de crescimento e de aprendizado, principalmente. E tudo tem o seu tempo de acontecer, tudo tem o seu momento. E às vezes costumo falar que às vezes o tropeço durante o caminho é uma pedra é necessário para nos despertar. Às vezes aquele passando por um lugar e vai abordar uma rosa, uma bela rosa que está no roseiral e o espinho os fere, é porque tem uma razão de ser, justamente para não atingir a beleza da flor, não prejudicar a beleza da flor e enaltecê-la. Então, tudo tem uma proteção e tem algo mais que a gente tem que aprender a admirar e aprender a cultivar. E em tudo isso está essa cultura do amor. A gente aprender a praticar o amor e procurar entender que, em dadas situações, um sofrimento é necessário no processo de evolução. E o amor a gente deve estar constantemente. Se também uma pessoa em situação difícil de sofrimento, a nós, a cada etapa que nós vamos nos aprimorando nesse aprendizado, nos cabe procurar irradiar boas energias para aqueles que, no momento próprio, ele consiga despertar para a luz. E assim consiga retomar a sua caminhada nesse processo de evolução, no qual todos nós estamos, nessa fase de múltiplas reencarnações que nos são permitidas, a melhor, que nos são premiadas para esse nosso processo de aprendizado constante. Não? Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que eu queria acrescentar. E eu passo agora para Cris. Tá aí, Jorge. Oi? Vai cair, falta menos de um minuto. Ah, é verdade, faltando menos de um minuto. Vamos reiniciar. Então, depois do reinício, a Cris vai falando um pouquinho. É a Cris. Só um minutinho, vou reiniciar, tá?